Oi, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar de algo quase mágico que a gente faz ao falar e que a gente faz de forma completamente inconsciente. É um elemento muito complexo da nossa fala, mesmo que a gente não perceba. Eu não só vou dizer o que é, mas vou explicar por que é algo tão complexo. A gente usa um termo do sânscrito para nomear o tipo de fenômeno linguístico do qual a gente vai falar no vídeo de hoje. O termo é Sandhi, que pode ser aportuguesado como Sandy. É, tipo Sandy, de Sandy Júnior. Então, se quiser deixar aí um comentário dizendo se a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar, pode deixar aí, não me incomoda não. Bem, mas o que é isso no final das contas? O que é esse fenômeno Sandy? É algo que às vezes acontece quando diferentes fonemas se tocam. A questão é que existem diferentes tipos de Sandy em diferentes línguas. Então, hoje, a gente vai se concentrar num que existe na nossa língua, a sinalefa. Sinalefa vem do termo grego sinalifi, ou, numa pronúncia do período do grego koiné, sinalufé, e significa confluência. A sinalefa acontece quando tem vogais em sílabas diferentes, mas acontece alguma coisa ali que faz com que só reste uma única sílaba. Em diferentes materiais linguísticos, os termos usados para falar desses fenômenos podem variar um pouco, mas eu vou usar aqui um uso do termo que é bem comum em português, em que a sinalefa engloba três fenômenos diferentes, que são a crase, a elisão e a sinérese. Isso mesmo, um deles é a crase, certo? Aquele símbolo que a gente escreve sobre a letra A numa frase como vou à praia, vou à igreja. Aquele símbolo em si não é a crase, mas representa a crase. Aquele símbolo indica que ali está acontecendo o fenômeno da crase. Tá? Da mesma forma que o tio representa uma nasalidade, um acento agudo representa que ali temos uma sílaba tônica e em determinadas vogais que a vogal é aberta. O acento circunflexo indica também que aquilo é uma sílaba tônica e que a vogal é fechada. Então, o acento grave indica que ali está acontecendo uma crase. Tá? Então, o símbolo se chama acento grave e ele representa a crase. Ele não é a crase. O nome do símbolo em si não é crase. Tá? Ele só representa que ali está acontecendo uma crase. Bem, aí você se pergunta, tá, então o que é crase? Bem, crase é quando você tem duas vogais iguais lado a lado, em sílabas diferentes, e essas duas vogais se unem, dando uma só em uma única sílaba. Isso é uma crase. Então, pensa na frase, vou à igreja. Se você vai a algum lugar. Se esse lugar é a igreja, então, eu vou à igreja. Você teria dois as, né? Você teria vou à igreja. Né? Como vou para a igreja, vou à igreja. Só que a gente não diz vou à igreja, a gente diz vou à igreja. Por quê? Bem, porque aconteceu aí uma crase. Essas duas vogais iguais se unem numa só, deixam uma vogal só, uma sílaba só, e aí você coloca o acento grave para marcar que aconteceu aí uma crase. Vamos passar agora para o seguinte tipo de sinalefa, a elisão. Tá? O que é a elisão? É quando você tem duas vogais diferentes, em sílabas diferentes em contato, e uma delas simplesmente desaparece. Isso é uma elisão. Então, pensa que você vai dizer algo como vida eterna. A gente não pronuncia vida eterna, vida eterna. A gente pronuncia vida eterna, vida eterna. Veja que o A do vida desaparece, nós dizemos vida eterna, certo? Isso daí é uma elisão. Quando você vai dizer ela é brasileira, você não diz ela é brasileira, mas ela é brasileira, ela é brasileira. Então, você vai pular do L, da palavra ela, diretamente para o E do verbo e dizer ela é brasileira. Isso é uma elisão. A gente faz isso sem pensar. Isso é algo completamente inconsciente. E isso é uma parte importante e essencial da nossa língua e de outras línguas também. E outro tipo de sinalefa é
A sinérese. Tá? Vamos passar para o próximo agora, a sinérese. A sinérese acontece quando você tem duas vogais em sílabas diferentes e elas entram em contato e o que acontece? Uma delas se torna uma semivogal, ela deixa de ser o núcleo de uma sílaba, ela deixa de formar uma sílaba, porque ela vai se unir a outra vogal, e aí você vai ter uma única sílaba ali, certo? Por exemplo, antes eu falei da crase, né? Quando a gente diz vou à igreja. E aí você juntou, né? Vou à igreja em vou à igreja. Faz isso no masculino agora. Você teria vou a, se o lugar é masculino, com artigo você teria vou a o cinema. Né? Vou para o cinema, vou a o cinema. Só que a gente não diz vou a o cinema, porque esse a, u, eles se juntam dando uma única sílaba. Vou ao cinema, vou ao cinema. É uma sílaba só, ao. Tá? Então, esse é um caso de sinérese. Tá? Temos aí uma sinérese. Quando é no feminino, acontece crase, a com crase. Quando é no masculino, acontece uma sinérese. A gente junta os dois numa sílaba só, e nesse caso, a gente escreve a sinérese, porque o a, u se tornam uma coisa só na escrita, dando ao. Só que, normalmente, a gente não escreve a sinérese, ela normalmente não é escrita, ela acontece o tempo todo na língua portuguesa e em outras línguas também, mas a gente não escreve. Pense, por exemplo, em quando a gente diz carro azul. Quantas sílabas tem aí? Você poderia pensar que são 4 e dizer assim, carro azul. 4 sílabas, né? Carro azul. Mas não tem 4, tem 3 sílabas. Porque se você pronunciar em 4 sílabas, não soa tão natural e espontâneo. Se você disser carro azul, tá estranho. A gente diz carro azul, carro azul. Então, o O final de carro, ele deixa de formar uma sílaba, né? E ele se torna uma semivogal, ele se conecta com o A da palavra azul, e aí você vai ter uma sílaba só. O A vai se tornar Rua. Carro azul. Carro azul. Tem 3 sílabas. Tá? A gente faz isso de forma completamente inconsciente. Pense em outra frase como abre a porta. Abre a porta. A gente não diz abre a porta. Abre a porta. A gente diz abre a porta. Abre a porta. Tá? Então, não pronunciamos abre a porta do carro azul. Abre a porta do carro azul. E sim, abre a porta do carro azul. Abre a porta do carro azul. De forma completamente inconsciente, quando a gente diz abre, a palavra tem 2 sílabas. Abre. Nenhum problema. Mas quando você diz abre a porta, a palavra abre deixa de ter 2 sílabas porque ela vai se conectar com o a do artigo a, de a porta, e aí vai ficar abre a porta. A vogal final do abre se torna uma semivogal, se conecta com a palavra seguinte. Isso de forma completamente inconsciente você diz abre a porta, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Você só diz essa frase e enquanto você está dizendo, enquanto você está falando em tempo real, o seu cérebro vai decidindo se vai pronunciar aquilo como vogal, como semivogal, se vai formar uma sílaba ou se vai se conectar com a vogal da palavra seguinte e vai dar uma sílaba só. Você nem pensa nisso, você só faz. Se você simplesmente pronunciasse as palavras separadamente, você diria abre a porta do carro azul. Mas ninguém fala assim. Sem pensar, a gente diz abre a porta do carro azul. Abre a porta do carro azul, fazendo essas conexões. Isso é muito complexo. Se você pensa numa pessoa que se chama Maria Isabel, tá? A gente não pronuncia o nome como Maria Isabel. Você não diz Maria Isabel. Maria Isabel abre a porta do carro azul. Não, né? Maria acaba com uma vogal, Isabel começa com vogal. Nesse caso, você pode fazer uma simples elisão do A de Maria e ficaria Maria Isabel. Você pula do I, do Maria, para o I do Isabel e fica Maria Isabel. Maria Isabel. O A nem é pronunciado. Maria Isabel. Você pode pronunciar. Você pode fazer também aí uma
uma sinérese. Você pode fazer uma elisão ou uma sinérese. Se for fazer uma sinérese, então o A do Maria forma um ditongo com o I do Isabel, fica Maria Isabel. Maria Isabel. Ou, com a elisão, você simplesmente não pronuncia o A e diz Maria Isabel. Isso, como eu disse, a gente faz sem pensar. É algo completamente inconsciente. Isso é algo espontâneo da nossa língua. A gente faz isso no automático. E isso não é algo simples, tá? Enquanto você fala, a sua mente está decidindo o tempo todo se aquela vogal vai sair como uma vogal de um núcleo de sílaba ou se ela se reduz em semivogal para se conectar com a vogal da outra palavra, dando uma sílaba só, ou então se vai fazer uma elisão ou se não faz elisão, etc, etc. E tipo, isso é tudo automático, a gente não pensa nisso. Pode acontecer de até 3 vogais, assim, em seguida, 3 vogais em sequência, em 3 palavras diferentes, que estariam em 3 sílabas, terminarem dando uma única sílaba. Se você vai pronunciar, por exemplo, Emília é inteligente, você poderia juntar o A de Emília, o E do verbo e o IN do inteligente numa única sílaba. Em vez de dizer Emília é inteligente, você poderia dizer Emília é inteligente. Então, veja, o que antes era Emília é inteligente, se torna um simples Emília inteligente. Emília é inteligente. Fica uma sílaba só em vez das 3. E mais uma vez, se eu pronunciar para você essa frase, Emília é inteligente. Você vai pensar, tá, tudo normal, não vejo nada de errado aí. Emília é inteligente. E porque é normal mesmo em português você pegar 3 sílabas diferentes e fazer uma confluência em que elas dão uma única sílaba. Isso é algo que a gente faz sem pensar. Mas isso é algo complexo, isso é algo muito complexo. E eu percebo quão complexo isso é porque eu dou aula de idiomas. Eu sou professor e eu dou aula de português, de latim, ou seja, línguas que têm esse fenômeno. Eu dou aula desses idiomas para pessoas que falam línguas que não têm esses fenômenos. E para essas pessoas é extremamente difícil conseguir pronunciar uma coisa assim. É muito difícil. Não é fácil. Eles precisam ficar pensando nisso de forma completamente consciente. Parar para pensar. Espera, essa palavra acaba com vogal, a próxima começa com vogal. Então, eu não posso pronunciar as duas como uma vogal. Eu preciso pronunciar a primeira como uma semivogal, conectando com a vogal. Então, tipo, para as pessoas não é fácil. Não é fácil fazer isso. Exige prática. Eu tenho um aluno que se esforça muito para conseguir pronunciar isso corretamente. Porque ele não quer ficar falando assim. Abre a porta do carro azul. Ele quer dizer abre a porta do carro azul. Sabe? E para ele é um esforço enorme. Isso é uma parte tão central, tão importante da nossa língua, que aparece naturalmente na nossa poesia. Por exemplo, se você pensar em versos como Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Certo? Aí você tem uma redondilha maior, versos de 7 sílabas. Tá? Em verso, a gente conta as sílabas até a última sílaba tônica, porque você vai ter a tônica e aí o que vier depois são só sílabas que ficam como penduradas na tônica, né? na sonoridade do verso. Então, você tem Minha terra tem palmeiras. Ok. Minha terra tem palmeiras. Ok, nada demais. Depois temos onde canta o sabiá. Ok, são 7, né? Onde canta o sabiá. Notou alguma coisa estranha aí? Veja, onde canta o sabiá. O canta acaba com A, o artigo o, né, de o sabiá começa com O. Então, canta o, o A do canta e o U do artigo, eles se juntam numa única coisa e fica canta o sabiá. Né? Quando eu digo U do artigo, não digo a letra U, né, mas o som de U. Né? Ele se escreve com a letra O, mas se pronuncia como U. Então, fica onde canta o sabiá. Se você separasse como onde canta o sabiá, daria 8, mas isso é estranho. A gente não fala onde canta o sabiá, e sim onde canta o sabiá. Isso é o natural em português. Isso aparece também na nossa poesia. Se você continuar, você vai ter
as aves que aqui gorjeiam, as aves que aqui gorjeiam, mais uma vez, contando até a última sílaba tônica, e veja, as aves que aqui gorjeiam. As aves que aqui. Então, teríamos que aqui em 3 sílabas, mas a gente não diz as aves que aqui gorjeiam, mas as aves que aqui gorjeiam. Essa é a pronúncia natural em português. Você vai simplesmente transformar a vogal da palavra aqui em uma semivogal para ela se conectar com o aqui, dando que aqui. As aves que aqui gorjeiam. Vê? Então, o verso funciona, nesse caso, ele vai funcionar perfeitamente seguindo essas regras do português e ninguém acha nada estranho. Isso é completamente natural para a gente, mas isso é quase mágica. Enquanto você está falando, o seu cérebro está decidindo em tempo real se aquela sílaba vai ser uma sílaba ou se ela não vai ser, porque ela vai conectar com a vogal que vem depois, e aí as duas vão dar uma sílaba só. E você nem pensa, você só faz. Então, perceba a complexidade disso. Bem, então, eu tenho alunos estrangeiros, falantes de inglês, por exemplo, que têm muita dificuldade para pronunciar de forma natural algo como Pedro é brasileiro. Pedro é brasileiro. Por quê? Porque quando você diz Pedro é brasileiro, bem, o nome Pedro, que tem 2 sílabas, está seguido de que tem uma sílaba, né? Então, isso deveria dar 3 sílabas, né? Errado, não dá. Pedro, que tem 2 sílabas, mais que tem uma sílaba, não dá 3 sílabas, dá 2 sílabas. Você não diz Pedro é brasileiro. Pedro é brasileiro, mas Pedro é brasileiro. Pedro é brasileiro. Tá? Isso não é fácil. Então, um aluno falante de inglês, ele vai pronunciar algo como Pedro é brasileiro. Pedro é brasileiro. Pedro é brasileiro. Mesmo aqueles que têm pronúncia muito boa, diriam algo assim, Pedro é brasileiro. Pedro é brasileiro. Mas não é natural para eles dizer Pedro é brasileiro. Isso é complexo. Enquanto a gente está falando, como eu disse, né, o nosso cérebro em tempo real está decidindo se essa palavra vai conectar com a próxima. Então, o complexo é que é o seguinte, para o seu cérebro saber se ele vai transformar a vogal final da palavra em uma semivogal ou se vai fazer a elisão daquela vogal, ele precisa saber qual é a palavra que vai vir depois. Porque a palavra que vai vir depois é o que vai determinar se essa palavra vai ter, de fato, a quantidade de sílabas que ela tem quando ela está sozinha, ou se ela vai passar por uma redução, tendo a sua vogal final elidida, ou se transformando numa semivogal, para poder conectar com a próxima e dar continuidade à frase. Ou seja, enquanto você está dizendo uma palavra, você já precisa ter processado qual é a próxima para saber como ela vai se conectar. Se você está pensando ainda nessa palavra e não está pensando já na palavra que vai vir depois, então você não sabe que você vai ter que reduzir a sílaba final para poder encaixar com a próxima. Então, você vai pronunciar de forma estranha e artificial. Você vai dizer, abre a porta do carro azul. Se você estiver pensando na palavra que você está dizendo enquanto você diz, você vai falar de forma artificial. O que faz que soe natural é você ter processado o que você vai dizer antes de você dizer. Por isso é tão complexo, mesmo que a gente não perceba. Isso é algo incrível, não é? É revoltante, né? Chega a ser revoltante como as pessoas não percebem a mágica que elas fazem ao falar. É mesmo uma coisa incrível. As pessoas não percebem a complexidade da fala delas. Você faz coisas incríveis quando você fala a sua própria língua. Você pode aprender outras línguas também, sem nenhum problema. E isso é uma parte essencial do português. Isso nem sequer precisa de estudos. Qualquer falante de português faz isso. Seja uma pessoa com estudos, seja uma pessoa analfabeta, qualquer falante de português faz isso sem pensar. Isso sai no automático. E sabe o que também é revoltante? A qualidade dos produtos da Insider. Como é possível que uma camiseta possa manter a sua cor de forma tão duradoura sem desbotar? Ter uma regulação térmica tão boa, permitindo você usar uma camiseta preta no calor sem se preocupar, além de você não precisar passar a roupa, ser anti-odor, entre outras coisas.
Experimente os produtos da Insider e revolte-se você também com esse nível tão alto de qualidade. Bem, eu estou usando uma camiseta da Insider tamanho GG, mas eles têm uma boa variedade, do PP até o XXGG, e vocês vão ver que eles têm uma boa variedade também de peças. Tem peças casuais, esportivas, roupas de baixo, acessórios. Então aproveitem e vão dar uma olhadinha lá também vocês. Use o cupom de desconto Glossonauta12 para ter 12% de desconto nos produtos da Insider. O cupom está aí na tela, mas também vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado. Vão lá na página da Insider e aproveitem! Bem, hoje eu decidi falar da sinalefa porque eu já vi outros vídeos de pessoas falando de outros elementos complexos do português, como algumas palavras complicadas, vogais abertas e fechadas, gírias, o de sempre. Mas como alguém da área da linguística e com muita atenção na fonética, eu decidi trazer esse tema, que é muito importante e sobre o qual praticamente ninguém fala. Sabe aquele clássico comentário quando você está aprendendo uma língua estrangeira e aí você diz: ah, é difícil entender o que eles falam, né? Entender o que os falantes nativos dizem porque eles falam muito rápido. Bem, os estrangeiros poderiam dizer a mesma coisa sobre os falantes de português. Porque, do ponto de vista deles, pareceria que a gente está simplesmente eliminando vários sons sem motivo. Mas, na verdade, tem um motivo. O funcionamento é esse que eu expliquei. É assim que as palavras vão se conectar. Esse é o funcionamento. Esses fenômenos de sinalefa, diferentes tipos de sand, são muito comuns nas línguas do mundo. Mas diferentes línguas têm diferentes tipos de sand e fazem essas reduções, essas sinalefas de formas diferentes. A questão é que, quando você ainda não entende como o sistema de sons daquela língua funciona, como as palavras se conectam, como o ritmo da língua funciona, tudo vai parecer rápido demais porque você não entende como os sons funcionam e como as palavras se conectam. Então, parece que está indo tudo muito rápido. Mas, na verdade, é falta de prática, falta de habituação com aquela língua. É falta de compreensão de como realmente os sons ali funcionam. Aí parece que está indo tudo muito rápido. Então, imagina que você vai pronunciar algo como carro azul. Né? A pessoa aprendeu que em português é carro azul. É carro e a cor é azul. Então, ela vai esperar ouvir carro azul. Carro azul. E aí, a gente vai e solta um carro azul. Para você, parece normal. Você acha que você está dizendo carro, mas você não está. Porque não está dizendo carro azul, mas carro azul. E se você fizer a elisão, em vez da sinérese, pior ainda. Porque você tira totalmente o som do final de carro e fala assim, carro azul, carro azul. E aí você diz, carro azul. A pessoa vai dizer, cadê a palavra carro? Não tinha um O no final, não? Aí você tem, carro azul. Fala rápido, carro azul. Ou mesmo se você disser carro azul, você não está pronunciando um som mesmo do U de carro, né? É um O final, mas tem som de U, né? Você está pronunciando um som de W, só uma conexão para o A, carro azul. Então, isso é complexo, a gente faz sem perceber. Então, quando a pessoa acha que a gente está pronunciando rápido demais, porque a questão é que, mesmo falando devagar, a gente faz isso. Mesmo se eu disser bem devagar, carro azul, eu ainda assim não digo carro azul, carro azul. Eu não digo. Mesmo falando devagar, eu diria assim, abre a porta do carro azul. Eu não diria, abre a porta do carro azul, certo? E sim, abre a porta do carro azul. Ou seja, mesmo falando devagar, vai parecer que você está falando rápido, porque você está conectando de uma forma que, para o estrangeiro, não é natural, porque ele está ouvindo a sua língua e tentando interpretar da forma como ele interpretaria a dele. Então, às vezes, você pode fazer isso também. Você ouve outra língua, acha que está tudo rápido demais, é porque você está interpretando errado. Você está interpretando aquela língua como você interpretaria a sua. Então, precisa se acostumar, precisa se habituar, entende? Essas coisas a gente pode aprender com explicações linguísticas detalhadas sobre o assunto, como a que eu fiz aqui no vídeo, ou também por meio de uma atenção, uma atenção aos detalhes da língua e habituação. Você termina se acostumando também. Com a prática, a gente termina absorvendo isso, mas é preciso praticar, é preciso ouvir bastante, é preciso ter contato com a língua e ouvir bastante. Sabe quando a pessoa diz, eu até sei as palavras, mas eu não entendo
quando os falantes nativos falam a língua. Bem, você não entende porque você sabe as palavras, mas você não entende realmente como elas se conectam. Você não absorveu ainda a forma como as palavras funcionam, você não entende ainda o ritmo e as conexões. Então, está faltando prática. Se você sabe as palavras e não entende, é porque está faltando prática. Está faltando entender como é que os sons realmente funcionam. Você provavelmente sabe as palavras, mas você ainda está pensando nelas pela lógica da sua própria língua. Eu percebi que um dos meus livros de egípcio está aqui, ó. Tô com esse daqui aqui. Tem outro embaixo ainda, tem dois embaixo, tá cheio de coisa de egípcio aqui. Aproveitem e vão lá ver o meu vídeo anterior, em que eu falo um pouco sobre a língua egípcia e falo sobre a forma como os hieróglifos egípcios foram decifrados. Tá? Vocês vão gostar, caso não tenham visto. E se já tiverem visto, vão ver de novo ou vejam lá algum outro vídeo. Bem, é isso. Espero que você tenha gostado do tema do vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar o seu gostei. E me diga aí, você já tinha percebido como as palavras se conectam em português com tamanha complexidade? Deixe um comentário aí falando sobre isso. E se ainda não estiver inscrito, se inscreva no canal. E não se esqueça de passar lá na página da Insider e usar o cupom Glossonauta12 para ter 12% de desconto. Até mais e a gente se vê no próximo vídeo.